Olá, um bom dia a todos. Eu venho trazer hoje aqui um assunto muito interessante, já que nós estamos em um período de muitas transformações, né, que a gente está vivendo no nosso mundo. E hoje eu trouxe aqui Plutão, né, um flash, né, do que já começou a acontecer, né? Porque quando existe a passagem de planetas muito importantes, né, que regem todo um inconsciente coletivo, que trazem tendências para toda a humanidade, e tendências essas que acabam por fazer assim que ocorram grandes mudanças no mundo, que é o caso de Plutão, que em 200 anos, nós vamos ver aqui, que teve passagens assim fantásticas, né? Inovações, que quem está me ouvindo pode ser que concorde ou não, né? Mas em 200 anos, a nossa evolução, né, em termos de tecnologia, em todas as áreas, né, aonde houve essa transformação, ocorreram, então, grandes eventos. Então, após a vinheta, vamos começar a falar sobre esse Plutão. Então, continuando aqui com vocês, na astronomia, ele foi descoberto em 1930, né, pelo astrônomo Claude Tombaugh, né? A minha pronúncia, não falo outra língua, mas foi descoberto na astronomia em 1930, e em 2006 ele foi rebaixado para a classificação de planeta anão, né? Então, ele foi reclassificado, ele deixou de ser um planeta para ser um planeta anão, que na astronomia não é dado uma grande importância. Mas nós sabemos aqui na astrologia a grande importância que tem Plutão, né? Todas as épocas que nós vivemos nesses 200 anos, né? E muito mais atrás disso, né? Que se tem registro, em todas as épocas que ele esteve, que ele fez a sua passagem, aconteceram eventos fantásticos, né? A última vez que ele esteve em Aquário foi a época da Revolução Francesa, né? Então, foi uma época que realmente o mundo mudou a partir disso, né? E vários outros eventos que eu vou descrever para vocês, né? E que fala, né, daqui, né, que ele é, na verdade, o pequeno grande transformador, né? Então, entre 1823 e 1851, né, que foi aquela época lá dos cowboys americanos, daquela corrida do ouro na Califórnia, né? Do éter, né, que se usava como anestésico, né? Mas foi inventado o revólver, o Colt, que disparava e matava com muito mais eficiência que as pistolas, que eram só de 2 tiros, né? Então, os revólveres, eles tinham mais munição. Claro que isso foi algo que veio para destruir o mundo, né? Aqui ocorreu uma intensificação do materialismo, né? Aqui começou a transformação na busca do materialismo. As pessoas já não se contentavam mais com aquele pouco e sentiam que queriam mais e mais e mais, né? E isso faz parte das polaridades humanas,
porque nós podemos aproveitar essas transformações e dispô-la em outros meios, né, mais aproveitáveis, digamos, né, mas também teve um fato muito interessante, né, que nesse ano aqui de 1883 foi construída a ferrovia transcontinental, né? Aqui foi o primeiro poço de petróleo e foi também o canal de Suez, né? Então, aqui o mundo já começava, os países já começavam a se mostrar para o mundo, né? Através do petróleo, né? A primeira perfuração, né? Então, aqui já existia uma grande transformação, a transformação do coletivo, que é a transformação que fala de Aquário. Aquário vem se referir ao coletivo, ao enxergar à frente, né? A novas visões, a inovações, né? E Plutão aqui dentro dele, ele entra com uma força muito grande, já que ele acabou de sair, né, de Capricórnio, e aqui ele tem também como regente, aqui, Aquário, tem como um dos regentes, né, Saturno, né? Então, Plutão esteve lá na casa de Saturno, lá em Capricórnio. E aqui ele volta, que é aquele temor que as pessoas às vezes têm das mudanças que podem ocorrer, né? É difícil transformar, é difícil sair da zona de conforto e passar a habitar em um novo mundo. Às vezes bate um medo, bate aquele medo de se transformar, mas aqui surgem também infinitas possibilidades de mudança. E esse Plutão também, quando passou em Câncer, né? Aqui ele esteve aqui em Touro, né? Aqui foi em Áries, né? A ação ali onde ocorreu a corrida do ouro, né? Já quando ele esteve em Touro, foi em 1851, 1883, ele foi um período assim aonde passou muitas transformações materiais, né? Aqui teve várias construções, várias coisas para fixar, né? Suas posses, né? E as suas aquisições materiais. Foi a era da transformação, da ação, né? Daquela correria, para então se fixar, né? Os grandes poceiros, os grandes donos, né, que adquiriram, né, propriedades, eles se estabeleceram nessa época. Então, também teve grandes transformações. Já em Gêmeos, de 1883 até 1913, ocorreram mudanças nos meios de transporte e de comunicação. Aqui começou a produção intensiva de automóveis e o uso foi disseminado, né? Então, várias capitais, Budapeste, Paris, Nova York e Buenos Aires, eles começaram a inaugurar serviços de metrô. Foram feitas as primeiras transmissões de rádio, e nesse período Freud apresentou os fundamentos da psicanálise e surgiram os primeiros testes de inteligência. Olha que significativo, sabe? Quando Freud chega aqui com esse novo mundo, aonde veio nos desnudar, né? E veio nos trazer uma nova mensagem, que não era à toa aquilo que nós sentíamos, né? Aquilo que a gente tentava expressar e não conseguia, porque Gêmeos é a expressão de Mercúrio, né? Então, aqui, novas formas de expressão, a conseguir mexer aqui nesse inconsciente, né? Que está lá gravado dentro de nós e se reflete em atos, muitas vezes atos significativos.
Aí ele chega em Câncer em 1913, 1938, e aí o mundo chega com a Primeira Guerra Mundial. Aqui, essa região de Câncer é uma região bem perigosa, é onde Marte se encontra atualmente, e Marte ele é o grande disparador de tudo, né? Quando acontece esse tipo de coisas, Marte está formando algum aspecto junto com isso para disparar tudo isso de uma vez só. E nós estamos vivendo isso, né? Porque Marte está em Câncer atualmente. E está sendo disparado bombardeios, está sendo disparado várias guerras no mundo, novamente, né? E aqui aqui começa também, né? As bases, né? Aqui começa aquele técnicas de as mulheres começam a se emancipar, uma grande coisa, né? O preparo de alimentos que facilitam a vida doméstica. Claro que o Brasil demorou ainda para perceber, para ter essas mudanças significativas, né? Mas aqui, né? Nesse período, né, teve os fluxos de imigração, mas aqui que vieram se criar as bases da Segunda Guerra Mundial, né? Então, aqui foi um período que a gente lamenta, né? Que foi o período que a gente teve abalado, né, pelo nazismo e por esses fanatismos, né, que ocorrem. O fanatismo é uma das coisas muito graves, né, que pode ocorrer com o ser humano. Ele deixa cegas as multidões, os coletivos ficam cegos e, em nome daquela fé, daquele fanatismo, eles executam e acham que assim estão purificando, né, em busca da fé, né? E aqui, então, ele entra em Leão, né, de 1938 a 1957, né? E aqui teve algo muito radical que aconteceu, né? O surgimento da TV, mas também o uso da bomba atômica, né? Foi a coisa mais terrível, né, que poderia, né, ter acontecido, né? Esse período aqui, né, aonde começou essa invenção da bomba, né, foi algo aqui que já começou a atiçar no ser humano a sede por destruir, né? Então, essa mentalidade de destruição, de matar o que tiver pela frente, em busca de poder, né? Mas ela também, a televisão chegou aos lares, e ela chegando aos lares, ela trouxe a informação da mídia, né? Influenciou muito a sociedade, e até hoje a gente sabe que ainda influencia, né? Mas foi nessa época que o homem se mostrou capaz, né? Como eu falei para vocês, né? Para extinguir a civilização, né? E criar uma civilização de acordo com o que ele queria. Então, ele queria de uma forma, né, o ser humano, alguns seres humanos que se juntaram nessa ideia, movidos pelo fanatismo, a criar novos seres perfeitos, de uma raça pura e perfeita, e extinguir o restante da civilização, né? Então, em agosto de 1945, foi lançada a bomba atômica sobre Hiroshima, matando instantaneamente centenas de milhares de pessoas. Foi uma das coisas mais tristes que pode ter ocorrido, que tem até hoje muitas sequelas, ainda existe muitas pessoas daquela época que carregam em si essas sequelas da radiação, né? Conseguiram sobreviver, mas são pessoas que adquiriram traumas muito grandes, né? Então,
São grandes transformações. Eu trago esses fatos para vocês verem o tipo de transformação que vai começar a ocorrer conosco, né? Quer queiramos ou não. E o Plutão em Virgem, que ele começa aqui de 57 a 71, aqui começam as mudanças das estruturas de trabalho, nos meios de produção de comunicação. Aqui surge o computador, os processos de automação, né? Aqui também surgem as greves, né? E eu não estou estudando aqui nada de Marte, né? Então eu não trouxe nada para vocês, mas certamente Marte também estava ativando esses conflitos, né? Esses processos aí de revolta, né? De greve, né? De reivindicação, né? Aqui em 71, né, os Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e outros países assinaram um acordo para controlar testes nucleares nos oceanos, né? E aqui, né, ocorreu o desbunde, né, de toda uma geração, né? Aqui surgiu a divulgação do câncer, a busca, né, pelos processos para eliminação do câncer, para cura, surgiram muitos produtos químicos, né, e as discussões sobre esses efeitos. Aqui surgiram também, foi uma geração que teve muitas drogas, né, muito consumo de drogas, como chamado o desbunde, né? Aqui foi alterado todo o comportamento de uma geração. Então, uma geração que até então era mantida, né, daquela forma patriarcal, né, daquela forma tradicional de família modelo, ela se transformou completamente e aqui começaram a surgir aquelas uniões mais abertas, né? Aqueles casamentos não tradicionais, aquela forma livre de ser, a era hippie, né? Onde se falava de liberdade, de paz e amor, sempre se buscando a paz, né? Então, houve todinha a transformação de uma geração. E quem é dessa geração sabe disso, sabe o que Plutão significa no seu mapa natal, né? Quem viveu essa época sabe o que significa essa geração, né? E aqui ele em Libra, né, que foi de 71 a 83, né? Aqui no Brasil, em 77, surgiu a lei do divórcio, né? Então, aqui foi permitida a dissolução, né, do matrimônio oficialmente, né? Ele liberou as mulheres para viver novas relações abertas, né? Ou casarem-se novamente, né? Então, mudou totalmente as relações conjugais, familiares e sociais. E em 75 ocorreu o final da guerra no Vietnã, né? Aonde deixou sequelas muito profundas também, né? E aqui começou a Guerra Fria, né? No qual as nações poderosas se valeram da influência política, diplomática e ideológica para defender seus interesses sem iniciar novos conflitos. A grande transformação disso como positiva que eu vejo que é a Guerra Fria, né? A Guerra Fria é aquela pressão entre as nações em que não ocorre, em que se procura mediar e sempre levar para o não conflito armado, né? Só que não esqueçamos que nós temos o Marte atuando, né? E o Marte, na verdade, ele causa todo esse disparo e essa guerra, né? E Plutão em Escorpião, né, em 83 e 95 também, ele foi aqui, teve o Cazuza, né,
Então, os comportamentos entre Plutão e Virgem e Libra, né? Aqui surgiu a AIDS, né? Ele bloqueou um pouco a sexualidade, né? Porque isso entrou em pauta e já se começou a temer a AIDS, né? E então aqui ocorreu uma mudança muito significativa na sociedade. Começou a ver que o meu prazer agora é risco de vida, né? Então, se espalhou o temor da morte, né? E o preconceito, né? Mas se chegou a novas pesquisas para se controlar a doença e poder se ter uma sobrevida, né? E o Plutão em Sagitário, né? Em 95 até 2008, né? Aqui foi o período mais marcado por crises e conflitos. Aqui questões religiosas, né? No Brasil foi chamado a Guerra Santa, né? Entre a Rede Globo e a Igreja Universal do Reino de Deus, sob o pretexto de combater o terrorismo. Os Estados Unidos, né, eles se envolveram em vários conflitos internacionais, inclusive no Afeganistão. Daí foi aqui a nova forte retaliação na forma de atentados de grandes proporções contra os americanos. Aqui foi a época que detonou os atentados, né? A experiência genética, aqui foi criado a ovelha Dolly, né? Levantou a discussão de questões éticas, né? Os efeitos da globalização começaram a ser muito sentidos e discutidos, né? E aqui, né, também teve em 772 e 1778, aqui houve mudança nas estruturas produtivas e políticas, né? Mas, né, o que ocorreu nesse outro período, de 2008 até 2024, né? Ocorreram mudanças de paradigmas e profundas alterações no cenário mundial. Regimes ditatoriais foram depostos, governos em crise foram ainda mais abalados pela crise econômica mundial. A Primavera Árabe resultou na queda do ditador Bashar al-Assad e deu início à guerra civil na Síria. E ainda temos quase 10 anos de Plutão em Capricórnio, né? E esse Plutão em Capricórnio, nesse período que ele percorreu aqui, ele foi o período onde ele fez aquela configuração de 2020, em que o mundo inteiro foi parado pela Covid. Então, foi algo muito sério e muito grande. E eu digo para vocês, esse Plutão em Aquário aqui, ó, de 2024 até 2043, preparem-se, né? Porque esse período aqui vão ter, realmente, já estamos vendo muitos avanços tecnológicos, vai ser assim num flash, sabe? Aqui ocorrendo também, né? Muitas transformações, divisões, né, a respeito do coletivo. Vai ter que morrer aquela ideia do eu solitário, do eu egoísta, do eu para mim e só para mim, e só para mim, e só para mim. Daqui para frente, né? Se não houver a transformação do eu pessoal para começar a partilhar no coletivo, nós passaremos por muitos rigores, né? E existem configurações muito importantes no céu, né? Trazendo o Plutão, né? Com essa entrada definitiva agora em Aquário, onde ele vai permanecer por 20 anos. E outros planetas muito significativos também, fazendo a mudança dos locais onde eles estão, que em outro momento eu trarei aqui para vocês. Mas eu trouxe esse flash, né, para que vocês mais ou menos tivessem uma ideia
do que vai ser esse 2025. Realmente vai ser um 2025 bombástico, sabe? A gente não pode colocar panos quentes, né? Mas a gente pode trazer assuntos para que as pessoas se preparem melhor, para que as pessoas saibam enfrentar as mudanças e saibam colocar essas mudanças na sua vida, né? Porque eu me pego muitas vezes fazendo previsões de clientes que eu acompanho, e aí eu verifico o mapa da humanidade está de uma forma completamente desafiado, e quando eu vejo o mapa pessoal, né? Aquele mapa que é pessoal, do horário de nascimento, né? Daquela pessoa que eu estou atendendo, as configurações do dia não estão daquela forma. Isso significa o quê? Que aquela pessoa, ela pode até sofrer alguma influência da humanidade como um todo, né? Mas ela internamente, ela está harmonizada e isso ela vai conseguir tirar de letra. Então, isso que as previsões nos trazem, né? As previsões não são oráculos, elas não vêm dizer nada assim de pessoal. As previsões vêm mostrar as tendências dos períodos, né? E as tendências sempre vão nos mostrar dois caminhos, né? Dois caminhos de plantação em que nós podemos escolher. Nós somos os coautores desses caminhos, né? E existe depois a colheita. E às vezes, né, muitas coisas que a gente não consegue aprender no amor, a gente é forçado a passar pelo rigor, né, para entrar realmente dentro de nós e ver o que precisa ser transformado, como que eu preciso passar a enxergar o coletivo daqui para frente e parar de pensar só naquele meu eu egoísta, né, que não quer saber de ninguém, acha que se está em evolução, se está fazendo sua parte, está tudo bem. E não vai ser bem assim, gente. Tá? Então, prepare-se e a partir de final de novembro, eu já estarei aberta a minha agenda para os agendamentos pessoais, para quem quiser fazer a sua previsão personalizada do ano, né? E eu vou colocar tudo disponibilizado lá, o contato, no meu canal do Instagram. É @elotusazul. Um grande abraço a todos. E não esquecendo, né, que a gente sempre deve ter a esperança de Júpiter, né? Que esse próximo ano será um ano de Júpiter e é o ano da fé, é o ano da esperança, do otimismo, né? De saber que se a gente fizer essa mudança, vai dar certo, tá? Um grande abraço e uma ótima semana.